Era uma vez um livro. Um livro com histórias de que todos gostavam. Do livro saíam fadas, duendes e bruxas, cavalheiros valentes e princesas bondosas. Às vezes um sapo virava príncipe. Um lobo engolia uma vovó inteira e também derrubava com um sopro a casa dos porquinhos. Você sabe de que livro eu estou falando? De um livro mágico, cujas histórias eu ouço desde pequena. De um livro divertido que me traz muitas aventuras. Esse livro mágico e divertido é o que contém os contos de fadas. Vocês sabem o que são contos de fadas? É o Chapeuzinho Vermelho. Branca de Neve e os Sete Anões. O Lobo Mau e os Três Porquinhos. O Patinho Feio. Gato de Botas. Pinoco! Está certo! Esses são alguns exemplos de contos de fadas. Todo mundo conhece algum. Mas vocês não me responderam exatamente o que é um conto de fada. Por exemplo, todo conto de fada tem que ter fada? Chapeuzinho Vermelho não tem. E então? Todos estão precisando aprender um pouco sobre uma história que pensam conhecer, mas que não conhecem muito, não. Vamos às fadas? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Bem, tirando umas duas meninas que eu conheço, a Miss Brasil e a minha mãe, acho até que você tem alguma chance, sim. Os contos de fadas não são histórias que pertencem à nossa época. Eles são de um tempo há muito tempo atrás. De um tempo em que não havia livros. E as histórias eram passadas de geração para geração oralmente. Os contos de fadas pertencem ao folclore europeu. Segundo a tradição, pais e filhos se reuniam ao pé da lareira, principalmente durante os longos e rigorosos invernos. Ali, sempre havia alguém com talento de narrador que desfiava o fio das narrativas antigas que surgiam ninguém sabia direito onde, nem mesmo quem as havia inventado. Todos os ouvintes ficavam fascinados com as histórias. Eram cheias de magia e transformação. Os contos de fadas não têm compromisso com a realidade dos fatos. Penetrar nessas histórias é acreditar ser possível existirem magias capazes de fazer uma jovem adormecer durante um século. Ou então, acreditar na transformação de um sapo em príncipe. Acreditar na magia e nas transformações é o requisito básico para ouvirmos os contos de fadas. Ah, espera um instante. Quer dizer que aquela menina do Chapeuzinho Vermelho saiu vivinha da barriga do lobo? E aquela outra, a gata borralheira? Vai dizer que no reino só havia um pezinho do tamanho de sapato de cristal? Ah, não dá pra acreditar. Ainda mais aquela, a da Rapunzel, que jogava as tranças e o príncipe subia no alto da torre pelos cabelos. Você tá pensando que eu sou bobo de acreditar nessas coisas? Os contos de fadas não são histórias reais, mas histórias que despertam a fantasia que existe dentro de cada um de nós. Eles falam do poder que temos de sonhar. Daí o encantamento que nos causam. Quem não gosta de sonhar com uma fada madrinha que resolve todos os nossos problemas? Ou com um dragão que pode ser destruído por um simples mortal? Os contos de fadas também guardam ensinamentos. Todas as histórias têm uma moral, uma lição de vida, um aprendizado. Querem ver a prova? Em Chapeuzinho Vermelho, percebemos o perigo que há em conversar com estranhos na rua. Um estranho pode ser o lobo mau. No Patinho Feio, aprendemos que o feio para uns pode não ser o feio para outros. Exatamente porque os contos de fadas ensinavam algumas lições importantes para a vida de adultos e crianças. Charles Perrault reuniu alguns dos contos mais importantes que conhecia num livro, Os Contos da Mamãe Gansa. Já estamos no século XVII. As histórias existiam há muito na boca do povo. Charles Perrault apenas recolheu-as do folclore e escreveu seu primeiro livro de contos. Alguns são bem conhecidos. Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida no Bosque, Pele de Asno, Borralheira. Todas essas histórias foram resgatadas do folclore por Charles Perrault, respeitando o que elas tinham de simples e cruel. Você sabia? Na história original da Cinderela, o sapatinho não era de vidro como vemos hoje em dia nos livros. Era feito com a pele de um animalzinho, parecido com um esquilo. O sapato era muito mais simples e confortável.
No século XIX, portanto, 2 séculos depois de Charles Perrault, os irmãos Grimm, Jacob Grimm e William Grimm, também escreveram contos de fadas. Alguns foram recolhidos junto ao povo, outros recontados do livro de Charles Perrault. Os contos de Grimm ficaram muito famosos no mundo inteiro. Eles são menos cruéis que os de Charles Perrault e têm mais finais felizes. A história original de Chapeuzinho Vermelho, contada por Charles Perrault, não tem final feliz. Chapeuzinho vira mesmo comida de lobo mau. Não tem lenhador pra salvar, nem corte na barriga pra tirar a vovozinha. Hans Christian Andersen viveu na Dinamarca no século XIX e também escreveu contos de fadas. Muitos desses contos surgiram de sua própria infância, que foi muito pobre. O Patinho Feio e o Soldadinho de Chumbo são alguns dos famosos contos de Hans Christian Andersen que têm encantado várias gerações de crianças. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho. A história do Patinho Feio não tem fada, nem a do Chapeuzinho Vermelho. E são contos de fadas por quê? Contos de fadas são narrativas antigas que possuem elementos mágicos e misteriosos. Não há necessidade da presença de fadas em todos os contos, mas neles há sempre o mágico, o misterioso ou até mesmo o sobrenatural. Por isso se dá o nome de fadas a esse tipo de conto. As fadas são os personagens que melhor encarnam a ideia de magia, transformação e realização de sonhos e ideais. Quem é que não quer ver os seus sonhos realizados? O meu maior sonho é ser a pessoa mais feliz do mundo e poder ajudar todo mundo que eu conheço. Ficar muito rico. É conseguir comprar um carro novo. Um mundo de paz e alegria. Eu sonho que as crianças do meu país estejam melhores um dia. Um skate novo, 3 bolas de futebol do tipo profissional, uniforme de skatista com todos os equipamentos e uma prancha de Malibu. O que é isso? É carta para Papai Noel? Não. Para a fada madrinha da Cinderela. Se ela conseguiu transformar abóbora em carruagem, ratos em cocheiros e trapos em vestido de festa, você acha que ela vai ter alguma dificuldade em me arranjar essas coisinhas? As fadas trazem a ilusão de que os sonhos podem ser realizados. Por isso, os contos de fadas estão em nossas cabeças há séculos e séculos. Atualmente, Marina Colasanti, autora de muitos livros para adultos e outros tantos para crianças, retoma a tradição desses contos em seus belíssimos livros. Uma ideia toda azul. 12 reis e a moça no labirinto do vento. E a espada e a rosa. Neles estão presentes o maravilhoso, o fantástico, o misterioso universo das fadas. Outros escritores aproveitam alguns contos de fadas e os adaptam, contando-os de uma outra forma, como Chico Buarque em Chapeuzinho Amarelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia ela topou com ele. Essas histórias que recontam os contos de fadas não são contos de fadas. Novos autores recriam os contos tradicionais e lhes dão novas características. Chapeuzinho Amarelo é uma história engraçada e divertida, mas não é um conto de fada. Da mesma maneira, livros que mostram reizinhos mimados, bruxinhas boas e fadas malvadas também não são. São apenas histórias divertidas que recriam as histórias antigas com humor e alegria. Nós queremos! Nós queremos! O que vocês querem? Humor! Vocês querem rir, não é? Então aguardem o próximo bloco. Nós vamos saber tudo sobre histórias engraçadas e divertidas. Agora é a hora e a vez das histórias de humor. Fiquem ligados! Menino, de onde vem essa rua? Ela não vem, não. Ah. Você que vem nela. Ai. E como é que ela chama? Não, ela não chama ninguém, não. Nós é que chamamos de Rua Nova Felicidade. Nova Felicidade.
Humor é uma palavra de origem grega, que significa líquido. O que hoje nós podemos entender é que, para os antigos, uma pessoa com bom humor seria uma pessoa com bons líquidos, bons fluidos, isto é, uma pessoa saudável, equilibrada, sendo assim, feliz. Não é à toa que há um ditado popular que diz: o riso é um bom remédio para tudo. Rir é uma atitude saudável em relação à vida. Os escritores usam cenas do dia a dia, tipos populares, fatos engraçados, e dali tiram graça. Brincar com as dificuldades e mostrar o ridículo de algumas atitudes e situações ajudam a superar os problemas e a enfrentar o difícil cotidiano. Sente-se. Sente-se, senhora. Meu pai me ensinou que o homem deve ceder lugar às damas. Mas você é o paciente. Paciente, paciente. Não tenho pressa. Quer que eu chame o próximo? Está cheio de gente lá fora. Eu mesmo quase desisti, porque a fila estava muito grande, mas era o primeiro. Acabei entrando. Fazer graça com nossas dificuldades é uma forma de nos entendermos melhor. A importância do humor é essa. Ele nos leva a novas formas de perceber velhas coisas. O medo, por exemplo. Vamos, me dá pro seu braço. Não, não dou. Mas não vai doer nada. Todas dizem a mesma coisa. Está pensando que eu sou ingênuo? Ai, 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 ai! Mas eu nem comecei. Imagina se tivesse começado. O medo é um sentimento paralisante. Muitas pessoas têm medo de muitas coisas. De avião. De barata. De escuro. E de fantasma. É muito difícil uma pessoa não ter medo de nada. Por isso, os humoristas fazem muita graça com o medo das pessoas. Eu acho que deve ser para espantar. Show, medo! Show! Pode dar. Já dei. Não é possível. Injeção não dói. O seu medo é que é maior que sua dor. Show, medo! Algumas narrativas humorísticas têm por objetivo criticar situações do passado. Através do humor, criticam e, assim, denunciam comportamentos ultrapassados. Por exemplo, a escritora Silvia Ortoff, no livro A Velhota Cambalhota, faz um humor irreverente sobre o comportamento de algumas velhinhas. Por serem velhinhas, tinham que andar assim ou assado? Fazer assim ou assado? A velhota cambalhota, não. Ela vivia surpreendendo os moradores da cidade em que morava. A comadre Mariquinha, que era sua vizinha, ficava escandalizada. Ó, comadre cambalhota, tenha modos de velhinha. Acabei de ver a renda da perna da sua calcinha. Através do humor, Silvia Ortoff critica comportamentos. Não da velhinha cambalhota, é claro, mas das amigas sérias porque são velhinhas e tristes porque são velhinhas. Se a chave da felicidade é a alegria, é também o humor a chave para se compreender o que há de errado no mundo. A escritora Ruth Rocha, por exemplo, no livro O Reizinho Mandão, critica o autoritarismo através da história de um reizinho mimado. O príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito enjoado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades. Como rei, ele começou a dar ordens malucas, assim. É proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Ou então, é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. E por aí seguiam as ordens malucas do rei. O rei Mandão mandava e desmandava. E, através de suas ordens sem sentido, levou seu reino à loucura. Assim, através do livro de Ruth Rocha, podemos perceber que até mesmo um rei precisa aprender a respeitar os outros para fazer de seu reino um lugar feliz. Quem não gosta de rir, de ler ou de ouvir histórias engraçadas, não sabe o que está perdendo. Tem certas coisas que eu não entendo muito bem. Que às vezes fico triste num dia e no outro estou alegre. Porque eu choro de alegria e às vezes só de raiva caio na risada. Tem horas que eu quero sumir do mundo. Outras que fico toda prosa, louca para me produzir e me exibir. Quem consegue me explicar?
Às vezes, a literatura pode ter a função de tentar explicar as coisas da nossa vida. Alguns escritores têm a preocupação de escrever sobre problemas atuais. Alguns enfocam a vida dos adolescentes, as transformações ou problemas como a separação dos pais ou o mau desempenho na escola. São livros escritos visando a discussão dos problemas e descobertas dos adolescentes. Lígia Bojunga Nunes, em Tchau, conta a história da separação dos pais em que é a mãe quem sai de casa. Querido pai, não deu para eu cumprir a promessa. A mãe foi mesmo embora. Mas a mala dela ficou. E eu acho que assim, sem mala, sem roupa para trocar, sem escova de dente, nem nada, não vai dar pra mãe ficar muito tempo sem voltar. Não sei, vamos ver. Eu arrastei a mala e escondi ela debaixo da sua cama, viu? Um beijo da Rebeca. Com o texto de Lígia Bojunga Nunes, acompanhamos os conflitos e dificuldades de Rebeca. Através da situação da menina, podemos nos emocionar e também tentar discutir com seriedade os problemas e as dúvidas que passam na cabeça de uma menina que vive uma situação como essa. Ana Maria Machado, no livro Alguns Medos e Seus Segredos, nos fala, por exemplo, da descoberta de uma relação. Da relação de uma mãe com uma filha que passam a se conhecer através do respeito ao medo de cada uma. Pois, afinal, todo mundo tem seus medos. O medo nesse livro é mostrado menos como matéria de riso e mais como motivo para o conhecimento da personalidade de uma mãe. Era uma mãe que tinha medo de lagartixa. No resto era valente. Ficava sozinha, cantava no escuro, tomava sopa quente. Era mesmo corajosa. Enfrentava barata, discutia com o chefe, tomava injeção, toda a prosa. Mas tinha medo de lagartixa? Todo mundo tem seu medo. Cada um tem seu segredo. Quem parece sempre forte, no fundo é meio sem sorte. Tem que aguentar bem sozinho, sem ajuda nem carinho. É. Quem não tem medos e segredos? Tenho medo de altura. Tenho medo de barata. Eu tenho medo de cobra. Tenho medo de armas. Tenho medo da solidão. Eu não tenho medo de nada. Livros que falam dos medos, segredos, problemas e dificuldades da vida são cada vez mais frequentes. Os escritores procuram tratar das verdades da vida de uma maneira séria e profunda. Discutindo, mostram, apontam e ajudam a encontrar novos caminhos. Alguma pergunta até aqui? Falamos de contos de fadas, histórias engraçadas e outras muito sérias. É tanta coisa diferente. Será que ainda tem outros tipos de livros? Podem crer que sim. Os caminhos da literatura são muitos e os livros são diferentes. Os que fazem sonhar, os que fazem rir e os que fazem discutir são apenas alguns de uma biblioteca que não tem fim. Agora, se me dão licença, o que eu quero é ler. Até o próximo programa.